Olá pessoal do Geotecnia Brasil, aqui é Rodrigo Pascoal falando aqui diretamente de Curitiba. Nós vamos hoje tratar aqui de um tema muito interessante e muito controverso em nosso meio, que é o famoso ensaio de integridade de baixa deformação, comumente conhecido no Brasil como PIT. Tá? Então nós vamos aí nos próximos minutos, o tempo é curto, não dá para abordar o tema em sua completude, em todos os aspectos relacionados ao ensaio, mas se eu conseguir gerar em você alguma reflexão ou colocar alguma informaçãozinha nova para você, que seja mesmo para os que estão familiarizados com o ensaio, eu já considero que a minha missão aqui de hoje com esse vídeo está cumprida, tá? Então vamos começar aqui com este vídeo. É um vídeo que eu mesmo gravei do ensaio PIT, tá, sendo executado. Então observem como o ensaio relativamente é simples, os processos executivos dele, né? Está sendo instalado ali no topo da estaca um acelerômetro, um sensor, né? Esse sensor está acoplado, conectado um processador de sinais, e o operador ali, quem está fazendo o ensaio, bate com esse martelo de mão no topo da estaca. Em estacas de maior diâmetro é comum se variar a posição desse acelerômetro, como vocês vão ver ali que ele varia, ó. Ele vai variando em várias posições para obter uma média também dos resultados e identificar eventualmente algum defeito numa das laterais da estaca, tentar identificar algum defeito que possa estar concentrado em alguma outra região distante do ponto inicial onde foi instalado o acelerômetro, tá? Veja, vamos partir aqui para uma explicação mais completa aqui, tá? Então dá para notar, tá, que é instalado um sensor no topo da estaca, como a gente já falou. O acelerômetro detecta o que? Variações de aceleração no ponto em que ele está instalado. Variações de aceleração, quando integradas, resultam em variações de velocidade, que é usualmente o gráfico padrão que se costuma analisar aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil é mais comum avaliar os resultados no domínio do tempo também. É possível avaliar os resultados no domínio da frequência, porém a gente costuma avaliar aqui no domínio do tempo. Nós vamos focar aqui então, né, nesse tipo de avaliação. É importante registrar que a variação de velocidade captada aqui ao longo do tempo e plotada aqui neste gráfico, ela se refere à chamada velocidade de partícula e não deve ser confundida com a velocidade de propagação da onda de tensão ao longo da estaca, que é um conceito que nós vamos introduzir aqui adiante no vídeo, tá? Então vamos lá. Justamente para que não tenha esse tipo de confusão e outras, tá, a gente tem que conhecer os princípios físicos que são envolvidos, os conceitos fundamentais envolvidos no ensaio. Aqui nesse slide a gente rapidamente pode abordar a origem histórica aí, do ensaio, tá? Ele surgiu lá com Jampa aqui em 1968, ele chamou esse método de La Méthode Echo, e desde então esse teste recebeu vários outros nomes. Encontram-se publicações aí chamando o ensaio como Long Strain Integrity Test, PIT, Sonic Echo, Impulse Echo, enfim, todos esses nomes com pequenas variações às vezes de equipamentos e tal, mas eles são adotados nas publicações para denominar esse ensaio que a gente está tratando agora nesse vídeo. Jean Paquet foi um gênio da nossa classe, certamente. Ele não apenas foi um precursor do método, tá, gente, como também ele apresentou diversas técnicas de tratamento dos resultados, como a deconvolução do sinal de retorno, amplificação exponencial do sinal do domínio do tempo e outras técnicas que a gente usa até hoje para tratamento dos sinais. Em 1980 houve uma evolução do método, com o surgimento de equipamentos e técnicas que produziram resultados mais confiáveis. Antigamente os registros eram analógicos, tá? A primeira publicação que eu encontrei nas minhas pesquisas tratando já de equipamentos digitais no PIT foi na publicação de Chapin e DeVos, de 1984, tá? Ele indica a utilização de equipamentos digitais já nessa época. Companhias como a Pile Dynamics, TNO e outras desenvolveram sistemas e equipamentos próprios baseados no método do ensaio.
No final dessa década de 80, o ensaio foi expandido para determinar o comprimento de estaca sobre estruturas já existentes também. Tá? No Brasil, a aplicação de testes dinâmicos baseados na equação da teoria de propagação de ondas, que é o que fundamenta o ensaio, foi primeiramente introduzida lá em 1981, tá? Em estaqueamentos offshore. O primeiro registro de pitch que eu encontrei foi de 1989 também, tá, gente? No ano 2000 houve uma evolução normativa, que tem algumas normas que vocês podem consultar posteriormente, de alguns países desenvolvidos, Alemanha, Inglaterra e Austrália, tratando do pitch. No Brasil, não temos uma normatização específica a respeito do ensaio. A norma de fundações 6122, ela determina a realização de uma inspeção visual para verificação da integridade em 1% das estacas no local, por exemplo. Né? No mínimo uma por obra, lá, se vocês olharem a norma, dá para checar isso. Só que expondo as estacas abaixo da cota de arrasamento, tá? Mas não fala nada do pitch especificamente, tá? A meu ver, uma opinião minha, eu acho que deveria haver uma norma abordando tanto este quanto outros ensaios de integridade, também para dar uma balizada nos executores, no método de ensaio, nos consultores, tentar estabelecer padrões mínimos executivos, né? Sempre acho interessante uma normatização com esse enfoque. Bom, dado esse panorama geral histórico, para entender o ensaio completamente e poder interpretá-lo com profundidade, é necessário conhecer uma série de conceitos de engenharia, tá? Dinâmica estrutural, geotecnia, estruturas de conceitos relacionados a estruturas de concreto, técnicas de tratamento dos sinais com filtragem, amplificação e principalmente a teoria de propagação de ondas de tensão. Nós temos que conhecer. Então, como é muito importante essa teoria, é o que fundamenta todo o ensaio, eu vou abordar ela com um pouquinho mais de profundidade aqui, começando com o impacto do martelo. Tá? Esse golpe dado no topo da estaca com o martelo é o que começa o ensaio, que faz com que o ensaio seja startado, vamos dizer assim, né? Essa carga, ela não pode ser considerada, aplicada no topo da estaca, como uma carga estática, é uma carga dinâmica, ela varia ao longo do tempo de contato do martelo, o tempo de contato TC, ela varia, a força aplicada ao longo do tempo é variável, tá? Diversas publicações demonstram que essa força aplicada ao longo do tempo pode ser representada com uma função senoidal, uma metade de uma função seno, né? Porque a função seno tem aquela onda para baixo. Metade da função seno pode representar essa força aplicada do martelo ao longo do tempo de contato dele com o topo da estaca, tá? O Rausch, por exemplo, e outros autores, em 1994, eles dão ali uma ideia da magnitude desse carregamento e da força aplicada no ensaio pitch, tá? Ele gera geralmente uma velocidade de partícula ali no topo menor que 3 centímetros por segundo, deslocamentos inferiores aí a centésimos de milímetros, muitas vezes, tá? E deformações da estaca menores que 10 a menos 5, ou seja, é uma deformação muito pequena esse golpe, como é de se esperar, né? Muito pequeno. E todas as análises são baseadas aí nos resultados posteriores gerados por esse pequeno golpe, que gera uma pequena deformação, como a gente estava falando, pequeno deslocamento no topo lá, onde ele é aplicado, tá? Esse impacto inicial afeta todo o ensaio. Como assim? Bom, a faixa de frequências induzidas no ensaio é inversamente proporcional a esse tempo de contato do martelo no topo da estaca. Quanto maior o tempo de contato, menor a faixa de frequências induzidas. E aí vem a primeira grande discussão e reflexão, tá, a respeito do ensaio, que muitas vezes nem é analisada com profundidade, tá? Comparando martelos com mesma geometria e peso, quanto mais duro for o material do martelo, menor esse tempo TC de contato. Aqui vocês vejam aqui no gráfico, menor o tempo TC de contato do martelo no topo da estaca, maior a faixa de frequências induzida no ensaio, menor o comprimento de onda, maior a frequência, menor o comprimento de onda inicial, né, dada pelo impacto do martelo, maior a força aplicada e maior a velocidade. O que tudo isso implica? Ora, em maior resolução, quanto menor o tempo de contato, mais duro o material, maior a resolução que você vai ter, tá? É possível comprovar que você vai identificar geralmente problemas que sejam menores ou iguais ao comprimento de onda induzido no ensaio, tá? Porém, isso daqui dá menos alcance, tá?
o alcance do ensaio em estacas muito esbeltas, com relação L, comprimento, sobre D, diâmetro da estaca, muito grandes, você pode ter problemas de identificar a ponta, induzindo um ensaio com comprimento de onda inicial tão pequeno. Tá? Já martelos feitos com materiais menos rígidos, como por exemplo aqui um martelo de plástico, tá? Ele gera pulsos com maior duração e maior alcance, porém com resolução mais baixa. Plasma, esse cara é um alemão, ele publicou um estudo bem completo a respeito dessas questões. Ele demonstrou que além da rigidez que a gente está tratando aqui, também influenciam nos resultados a massa e a área de impacto do martelo, sendo que comparando martelos feitos de um mesmo material, tá? Por exemplo, um martelo feito de plástico, os maiores, com maior área na seção de impacto e mais pesados, levam a períodos de onda iniciais mais longos, com maior duração do impacto e a maiores alcances. Tá? Os mais leves e menores levam a períodos mais curtos, similar ao que ocorre aqui com materiais mais duros. Tá? Portanto, meus caros, o que a gente tem que ter em mente já de início, já de cara no ensaio? Usar diferentes tipos e tamanhos de martelo em um teste pode ser útil. Tá? Os menores para revelar detalhes do fuste, e a menores profundidades, os maiores para gerar reflexão da ponta, para gerar maiores alcances. Tá? A escolha do martelo, peso, material afeta o sinal inicial e portanto, todo o resultado. Escolher e testar diferentes tipos de martelo pode fazer toda a diferença. Essa é uma primeira dica que eu já dou aqui para vocês. Bom, e depois de dado esse golpe inicial com o martelo no topo da estaca e sabendo que a geometria desse pulso inicial tem as características que nós já falamos, o que acontece? Tá? Para facilitar a análise e entendimento, eu prefiro explicar da seguinte maneira, minha gente, aqui, ó, desse lado direito aqui, tá? Vamos imaginar que a estaca é uma barra, tá, unidimensional. Imaginem também, para facilitar a compreensão, que o sinal da velocidade aqui, em vez de estar para cima, como a gente costuma representar no Brasil, ele esteja para baixo. Na direção da deformação, quando você bate o martelo, você tende a deformar, deslocar o topo para baixo. Então vamos imaginar que a velocidade está para baixo, é mais fácil de entender assim. Alguns países representam realmente os resultados do pitch para baixo, tá? Vocês encontram em publicações aí, tá? Então você dá a pancada aqui no topo da estaca e esse topo é representado por um ponto, por exemplo, tá? Isso provoca um deslocamento desse ponto inicial. A um deslocamento de um elemento inicialmente em repouso está associado a uma aceleração e uma variação de velocidade. Já falamos que essa variação de velocidade tem um pico e que o pulso inicial é metade de uma função seno aproximadamente. Em frações de segundo, esse ponto parte do repouso, atinge um pico de velocidade e volta ao repouso aqui após um determinado deslocamento. Em um ponto imaginário imediatamente abaixo do topo, ocorre o mesmo, em um intervalo de tempo posterior. Muitas vezes isso aqui, dependendo da distância e da velocidade do comprimento, da velocidade de propagação das ondas de tensão, isso aqui ocorre simultaneamente, né? Quase que simultaneamente, enquanto esse ainda está aqui deslocando, esse aqui também, tá, gente? Então, e isso vai ocorrendo sucessivamente até o ponto lá debaixo da estaca, lá da ponta da estaca. Então a isso se dá o nome de propagação de onda de tensão. Esse é o conceito de propagação de onda de tensão. Se você puder analisar o problema em intervalos de tempo muito reduzidos, né, infinitesimais, você vai observar que a cada ponto aqui, essa onda vai se deslocando, vai gerando uma aceleração, uma velocidade de deslocamento cada vez mais para baixo, tá? Conforme for passando o tempo. Muito bem, então a questão como o acelerômetro está instalado aqui no topo da estaca, todas as variações de aceleração e por conseguinte de velocidade, elas são detectadas nesse ponto específico em que está instalado o acelerômetro, lá no topo. À medida que a onda se propaga ao longo da estaca, podem também ocorrer reflexões, tá, gente? Então toda análise é feita com base nas variações de velocidade e aceleração aqui no topo, tá? Se fosse uma estaca totalmente íntegra, né, sem reflexão nenhuma, nós observaríamos uma reflexão desse sinal aqui na ponta. Quando você tem variações intermediárias, você observa reflexões intermediárias, tá? É fácil demonstrar isso, inclusive analiticamente. Analiticamente também é fácil demonstrar que quando a ponta está apoiada em um meio indeslocável, tá,
A reflexão em termos de velocidade é identificada no topo, lá no acelerômetro, com um sinal invertido em termos de velocidade. Tá? Seria para baixo aqui nesse gráfico, considerando a velocidade inicial para cima. E quando você está com a ponta livre, os sinais são na mesma direção. Tá? A ponta livre, uma ponta que aceite um determinado deslocamento. Tá? Raciocínios equivalentes podem ser feitos em termos de aceleração, deslocamento. Imagine da maneira como você preferir para entender o problema, tensões. Tá? Inclusive esse sistema de propagação de ondas de tensão explica vários outros problemas de engenharia, não apenas o pitch, o PDA, cravação de estacas, enfim, vários podem ser analisados dessa forma. O precursor disso, que explicou o fenômeno de uma maneira similar ao que eu estou falando, foi Smith em 1960, tá? Para quem quiser ir mais a fundo aí nas origens das soluções numéricas para o problema. Tá? Tudo isso aqui, gente, pode ser resolvido analiticamente ou numericamente. Tá? Pus aqui uma série de métodos que podem ser utilizados para resolver o pitch, para simular o pitch. Tá? E tudo se baseia na segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração, mais o amortecimento vezes a velocidade, mais rigidez vezes deformação, é igual a um vetor das cargas externas. Resolvendo essa fórmula por qualquer um dos métodos existentes, você consegue aí, adicionando alguns outros conceitos, resolver o problema. Vejam que tem a questão aqui também do amortecimento. Lá a gente estava tratando de uma estaca num meio hipotético e tal. O amortecimento é muito importante, como a gente vai ver também já mais adiante. Tá? Bom, deixa eu só voltar aqui rapidamente, tá? Introduzir também o conceito de impedância. Tá? Esse conceito de impedância ele pode ser utilizado para avaliar a questão das reflexões por conceito. Né? Vejam aqui a equação. Sempre que eu tiver uma alteração no meio em que a onda se propaga, quer seja na área da seção transversal, quer seja no módulo de elasticidade ou na massa específica do material, por essa fórmula, eu tenho uma variação de impedância e, consequentemente, uma variação de velocidade de partícula aqui no topo da estaca, tá? Está indicado aqui nessa figura. Então vejam que variações na área da seção transversal têm maior peso na equação. Mas por esse conceito não é possível distinguir o que está causando uma variação, uma reflexão ali no ensaio pitch. Se é a massa, se é uma variação de módulo, uma variação de área da estaca, tá? Quando há uma redução em qualquer um desses fatores, você tem uma redução na impedância e, consequentemente, um indício de que possa haver algum problema na estaca mais importante. Tá? Vejam também aqui que quando há uma reflexão, uma parte da onda continua se propagando até o fim da estaca, até a ponta da estaca, com menor energia, é verdade, e uma parte é refletida para cima. Tá? Os conceitos, então, que regem o ensaio, os princípios físicos, eles são muito fáceis, comprováveis analiticamente e tal, e as dificuldades se assomam quando você começa a tratar o problema com a estaca imersa no solo, por várias questões. A primeira delas, o ensaio é tridimensional, a gente estava simplificando ali totalmente a análise unidimensionalmente, né? Existem variações de propriedades e características tridimensionais no meio em que você está induzindo uma variação. Tá? Existem três tipos de ondas, aqui eu mostro rapidamente, três tipos de ondas de tensão geradas quando se causa alguma movimentação repentina em um corpo elástico e uma distorção física no meio, como no ensaio pitch. Ondas de compressão, ondas de cisalhamento, ondas Rayleigh, né, que se propagam principalmente em superfície, né, mais importantes em análise, por exemplo, de terremotos e outros problemas de engenharia, muitos outros problemas de engenharia. Tá? No ensaio pitch, a onda mais importante é essa, mas não deixa de haver algum tipo de influência das outras, e eu trato disso em algumas pesquisas minhas de forma mais completa. Outros problemas também que dificultam aí na realidade, quando se trata o problema pitch de forma prática, tá? Os efeitos de amortecimento nos sinais, como a gente falou, né, podem dificultar a identificação de uma ponta no ensaio. E também múltiplas interferências externas, reflexões múltiplas geradas por variações múltiplas de seção da estaca. Quando a estaca tem muitos bulbos, por exemplo, podem gerar sinais inconclusivos, interferências externas, espúrias dos ensaios, gerar resultados como esses que estão na tela aqui e dificultar a interpretação.
tá? Então, gente, as perguntas que ficam aqui, que podem ser respondidas para finalizar essa breve explicação são: entendendo de forma geral o ensaio, os conceitos, os métodos principais que o regem, que ferramentas nós podemos utilizar para ajudar na interpretação dos resultados, tá? E eu recomendo que se simule sempre numericamente ou analiticamente o ensaio. Se você não tem familiaridade com softwares ou tridimensionais ou mesmo unidimensionais para simular um ensaio, você tem que conhecer um pouco de dinâmica, né, análises complexas, simulação de solo, enfim. Existem 2 softwares disponíveis, aqui que pelo menos 2, né, disponíveis, que você pode brincar lá um pouco, simulando algumas condições do ensaio, analisar que sinal hipoteticamente ou teoricamente teria que dar e comparar com os resultados de campo. Isso pode ajudar você a restringir o teu problema, né, um eventual dado obtido lá no resultado de campo. Você compara com a tua simulação e vai restringindo as possibilidades que podem ter gerado essa eventual variação. Use mais gráficos, como gráficos de monitoramento, sondagens, RDOs, medições de campo, boletins de controle do traço de concreto, controles da armadura projetada versus executada. Tudo isso vai formando uma base de dados para você analisar se eventualmente uma estaca possa realmente ter um problema. Lá no pitch vai dar um indício, pode dar um indício. O pitch mais tudo isso pode tornar a probabilidade de você ser mais assertivo, um pouco mais assertivo ao menos, muito maior, tá? Se possível, analise os resultados crus, tá? Aí por experiência própria, muitas vezes a gente toma os resultados já tratados. Se você conseguir dominar as técnicas de aplicação de filtros, de amplificação dos sinais e outras de tratamento dos resultados, é interessante você mesmo tratar, tá? E aqui a segunda questão, eu vou compartilhar alguns resultados de pesquisas que eu já fiz, tá? Algumas, quem sabe isso coloque lá uma sementinha para você pesquisar mais a fundo alguns assuntos. Eu vou colocar isso de forma bem resumida aqui, tá? E só alguns resultados que eu obtive, na verdade. Tá? Fiz simulações numéricas unidimensionais e tridimensionais do ensaio. Eu tive boa aproximação com a forma dos sinais obtidos em campo, tá? Na maior parte dos casos. Apenas naqueles muito inconclusivos, por exemplo, que daí, claro, já fica mais difícil, tá? Então dá para simular um ensaio sim, tá? É interessante. Qual a influência da armadura inserida nas estacas, tá? Então eu analisei situações em que a estaca é parcialmente armada, tá? Quando ela está parcialmente com a armadura e parcialmente sem armadura. E eu cheguei à conclusão, tá, que quando hipoteticamente ou teoricamente há que ter uma reflexão aqui, porque você tem no trecho armado uma maior modularidade, uma maior massa específica, portanto há que ter uma reflexão. Em estacas com um percentual de armadura muito alto, tipo 4%, acima de 2%, essa reflexão já começa a ser importante. Isso inclusive gerou nas minhas pesquisas alguns gráficos e ábacos que eu apresento para você tentar analisar uma reflexão que dê aqui perto da ponta da armadura se pode ser um problema ou não. Tá? Em estacas com diâmetro de 30, por exemplo, com a ponta da armadura relativamente em baixa profundidade, eu consegui observar reflexões próximas à ponta da armadura com tendência de reflexão superior à teórica. Tá? Isso pode indiciar maior densificação do concreto na região. Tá? Isso pode também motivar em futuras pesquisas. Tá? Por fim, é possível simular numericamente o amortecimento gerado no ensaio, por conseguinte prever a relação comprimento-diâmetro da estaca máxima admissível previamente à execução do ensaio pitch? Sim, gente, eu consegui bons resultados estimativa do amortecimento dos sinais na estaca, usando aí diversas referências teóricas, tá? E tudo isso baseado também em coeficientes de amortecimento e constantes elásticas do solo, que por sua vez foram estimados a partir da teoria de vibração do disco rígido em um plano elástico, tá? Quem quiser entrar mais a fundo pode ler minhas publicações, tá? De posse de ensaios de campo do solo, pode-se obter uma previsão de qual seria essa relação L sobre D. Eu obtive nas estacas aí, centenas de estacas que eu analisei, bons resultados para relações L sobre D aproximadamente igual a 30. Eu tive com algumas um pouco mais de 30, sim, é verdade. Mas L sobre D limitado a 30 pode ser um bom começo aí para você, quando você tiver uma estaca com uma relação muito maior que 30, se preocupe, tá? Talvez você tenha que começar a trabalhar com
um martelo, com um martelo, aquela questão de ter um maior alcance, né? Você ter um golpe que dê um tempo de contato no martelo com o topo da estaca um pouco maior, para você obter um maior alcance. Também, quando você começa a ter uma necessidade de amplificação muito alta, quer dizer, a flexão de ponta é muito baixa, você tem que amplificar muito o sinal, isso começa a ser problema, começa a deformar muito o gráfico, tá? Entre os outros N temas, pessoal, que a gente poderia abordar aqui, que a gente pode abordar em outros vídeos depois, inclusive, vocês podem buscar informações. Nós podemos abordar depois a influência da posição do acelerômetro no topo da estaca, tem influência nos resultados, a influência do material que é usado para fixar o acelerômetro, como calibrar a velocidade da onda, como modelar numericamente o problema, enfim, dá diversos vídeos, tá? Espero que com esse aqui eu tenha conseguido introduzir um pouco o assunto, falar alguma coisa de uma maneira diferente da que você já ouviu, tá? Se você precisar de alguma coisa, aqui está meu nome nesse slide aqui, o meu e-mail, me procurem nas redes sociais, vocês me acham, podemos trocar ideia, estou à disposição, um forte abraço, abraço a todos do Geotecnia Brasil.